Esse meu relógio, ele está um pouquinho atrasado, então vocês podem considerar que o que vocês estão lendo aí, ele está exatamente com 2,5. Tá certo, tá correto esse carro, trabalhar na marcha lenta com 2,5? Vamos dar uma aceleradinha para ver para quanto ele vai? Por que ele não subiu? Ah, esquecemos de tirar o relógio, né? Nós usamos a tomada de vácuo, né? Usamos a mesma tomada de vácuo do regulador de pressão. Vamos ver agora o que acontece? Viu, né? Não esquecendo que o meu relógio está um pouquinho atrasado, então ele realmente está com 2,5. Agora ele tem um probleminha, não tem, gente? Ele não tem um probleminha? Se eu estou acelerando, ele não teria que ir lá para 3? Não tem problema nenhum. Lembra que eu estou falando que o meu relógio está atrasado um bar. Preciso mandar aferir. Por que eu estou usando esse relógio com defeito? Porque isso é muito comum nas oficinas. Às vezes a pessoa só tem um relógio, a pessoa só tem um relógio na oficina, e o que acontece? Ele fica sempre usando aquele relógio e muitas vezes trocando peça que não precisa porque o relógio dele está com problema. Então muitas vezes é bom vocês pegar o relógio do vizinho e fazer um comparativo com o relógio de vocês para ver se ele está ferido. Continuando o nosso teste, até agora a gente usou ferramentas baratas, certo? Agora chegou a hora da ferramenta um pouco mais cara. E para isso nós vamos usar o raster da Tecnomotor. Por que a gente vai ter que usar essa ferramenta? Porque todas as que a gente usou, a gente não conseguiu ainda perceber qual é o defeito que a proprietária está reclamando. Então, eu já selecionei o veículo. Até vou dar uma dica para vocês. Vocês sabem qual é a diferença do G6 para o G7? Só tem uma diferença só. O G7 tem o que a gente chama de sensor de detonação, e ele é que vai manter o veículo no ponto correto. Se você colocar uma gasolina ruim, por exemplo, esse carro autodetonar, que é a famosa batida de pino, o sensor de detonação vai tentar atrasar esse motor para que ele não continue batendo pino. E esse sensor, estando com defeito, ele pode provocar a perda de potência também. Muito importante esse sensor, não nesse carro aqui tanto, mas na linha nova, principalmente quando o motor tem um superaquecimento. É muito comum, depois de vocês fazerem o cabeçote e tudo, e o cliente reclamar que o carro está com falta de potência e consumindo. E com certeza vai ser o sensor de detonação, que ele sofreu um superaquecimento muito forte e está prejudicando esse problema. Muito comum isso na linha Chevrolet. Nós vamos fazer passo a passo para testar os componentes. Então vamos lá. Teste. Defeitos presentes, nenhuma falha detectada no momento. Passados, nenhuma falha. Certo? Vamos para a próxima faixa, que seria leituras. Vamos pôr em análise gráfica. Então aí, ó, lembra que a gente começou todo o nosso processo medindo o que? A bateria. Olha como a bateria é importante. Você tem exatamente o que a bateria está mandando para o raster. Se a bateria tivesse ruim, você estaria lendo aqui também uma voltagem baixa, causando uma deficiência em alguns sensores ou atuadores. Rotação de marcha lenta, temperatura de água, olha só, tá correto isso? Imagina que esse carro está com 149 de temperatura, não tem coisa errada aí? Olha aí, ó, achamos o problema da mulher. Vamos ver se... Olha aí a temperatura do ar. Tem alguma coisa errada nesse carro, não é possível, o ar está medindo 95 graus. Vamos ver o resto? Avanço, correto, tá certo. Borboleta, posição do borboleta, tá um pouquinho abaixo. Vamos ver se dá para nós subir um pouquinho. Tá perfeita, não tá dentro, mas não tá atrapalhando o funcionamento do motor. O MAP. E aí? Esse MAP tá certo, gente?
Se vocês pegarem lá, tem no vácuo, ele não estava com 400 mg ou HG. Por que ele está marcando 249 aí? Alguma coisa está errada, né? Tempo de injeção, ele vai de 620 a 1.100. Está muito abaixo do normal, né? Então com certeza aí o carro está tendo um pouco de falta. Motor de passo, o que é isso? É exatamente a abertura que o motor de passo está nesse momento. Sonda lambda, esse é um eterno problema desses carros. Ela está travada. Como vocês perceberam, existem duas leituras aí que está completamente errado. Uma é a leitura da água, que está com 149 graus, e a temperatura do ar, que está com 95. Para estar os dois errados aí, tem algum curto em massa, tem algum problema, até pode ser até um problema de módulo. Só para relembrar, nós vamos focar outra vez o quanto estava a temperatura desse motor. Já está em 158. Quer dizer, está tendo uma leitura errada. Quer dizer, a gente vai precisar no mínimo de uns parzinhos de horas aí para descobrir esse defeito. Seu Domingos, desliga, por favor. Perceberam? Ele levou alguns segundos para que ele desligasse inclusive o aparelho. Então é bem importante vocês nunca desligarem a chave e já sair desligando o componente, tá? Vocês podem estar gerando um código de defeito que na realidade não existe, vocês é que colocaram. Principalmente motor de passo. Existe um equipamento que eu deixei para o final, justamente porque isso que eu vou falar acontece direto nas oficinas. Chama-se centelhador. Na injeção eletrônica, turma, a gente não deve esquecer nunca que a gente não deve desligar um cabo de vela e essa faísca ser lançada diretamente no motor. Isso é muito comum a gente fazer. Se vocês perceberem, eu fiz isso aí. Eu desliguei, na hora que nós estávamos fazendo o teste do vacômetro, eu desliguei um cabo de vela. E esse cabo de vela ficou jogando faísca em todo o motor. Então, é o tipo da ferramenta que é necessária. Além de você conservar o módulo, você tem a possibilidade de ver até o tamanho da faísca, se a bobina está boa. Ok? Funciona? Olha aí a faísca. Tá vendo? Dá para vocês diminuir o tamanho dela, aumentar. Quanto maior é essa faísca de uma ponta na outra, maior é a qualidade da bobina. Correto? Ô, dona Juliana, tudo bem? Tudo bem, seu Cláudio? E aí? Já foi? Senhora, cadê a compra que a senhora foi comprar? Tá muito caro ali? Tá muito cara. Ah, não, mas... E aí, como tá o carro? Então, dona Juliana, o problema aqui é um pouquinho mais sério. Ai. Não vai dar pra gente resolver na hora. A senhora marca com a dona Nilce, pra ver quando é que a senhora pode trazer o carro. A senhora me deixa o carro pelo menos um dia inteiro. Ah, se quiser já pode ficar o carro aí. Pode já. ficar? Pode, então pode. jóia, então. Vamos já dar início. É até bom que já tá todo o ferramental aqui mesmo.